Bom, é, eu separei esse trabalho em dois encontros, duas aulas, porque eu quero, conforme eu vou falar das frequências e da colocação numa questão de ordem, numa questão até para estar alinhando de uma forma correta. E quando eu decidi fazer esse trabalho, eu entendi que eu precisava estar organizando de uma forma que a gente possa estar alinhando naquilo que nós precisamos e também de acordo com o que é mais prático, mais objetivo, para que a gente possa estar colocando já em prática, já entendendo uma frequência para ser trabalhada. É diferente do curso, que o curso eu procurei alinhar para depois eu andar caminhar para o fechamento. Já aqui nós estamos falando de resolução, nós estamos falando de estar usando para aquilo que nós precisamos compreender e mais de uma forma prática, direta. E lá é mais expansivo porque a gente está conhecendo as frequências de cada raio, de cada frequência de luz. Lembrando que os raios são partículas, são átomos, são vibrações. Cada raio tem sua vibração própria e tudo que nós cocriamos também. Então, quando eu entendo que eu vivo uma realidade que eu estou cocriando conforme todas essas frequências, eu entendo também que eu usando essas frequências, eu posso estar compreendendo a mim mesmo o que eu venho cocriando na minha realidade. Então, esse é o intuito desse trabalho, e também para que a gente já vá fazendo a prática dessas frequências para nós compreendermos o que vem a ser cocriação. A gente sabe que na física quântica, hoje já tem alguns experimentos que falam e às vezes não dão o nome até por uma questão que aí misturaria a física quântica com a espiritualidade com a física quântica daria meio que uma... Depende, a mente não expande, não consegue entender que não dá para falar de física quântica sem falar de frequências de luz, porque tudo vira partícula, átomos, e então, quando a gente fala dos raios de luz, a gente está entendendo o que é mudar uma realidade dentro do que a física quântica vem dizendo que plasmar esses átomos ou focar neles, nós mexemos na estrutura da realidade e da matéria. Então, aqui na prática, vamos dizer que aí eu também tenho que falar um pouco da lei da atração, né? As pessoas falam, o pensamento que cria, vamos visualizar um elefante branco, vamos materializar esse elefante branco. Não, tem um pouco de história, porque, como eu disse, existe a frequência adequada para cada situação. E existe também o que nós vemos como antifluxo, que é explicado quando nós falamos de frequências de luz. O antifluxo. O que seria esse antifluxo? O antifluxo é que o universo ele é estruturado com um tipo de frequência. Ele vibra um tipo de frequência, aumentando quando eu me predisponho a entrar nessa sintonia. Nós somos também estruturados para nós estarmos ali, alinhados, na sincronia, na harmonia daquela, daquela vibração.
E quando a gente compreende isso, a gente começa a não ficar vibrando tanto na matéria, com a matéria, e a gente passa a entrar numa outra frequência. Isso é a expansão de consciência. A expansão de consciência nada mais é do que a gente entrar nessa sintonia desse fluxo. E se a gente não está conseguindo e a gente não entendeu, é porque a gente não compreendeu a vibração certa. E por a gente não estar alinhado isso, a gente continua criando uma realidade diferente dessa frequência. Aí são os transtornos, os conflitos. Então, quando você entende que cada raio está ligado à frequência lá de cima do fluxo, ou seja, na parte estrutura da vida, que tem uma frequência única, que é essa engrenagem, e nós precisamos entrar nessa engrenagem, e temos também o que nos alia na matéria, que faz com que a gente aumente essa frequência e entre na sintonia. Então, em outras palavras, eu estou dizendo assim, para a Terra tem uma vibração, só que essa vibração também conecta com esse fluxo, que tem uma vibração própria. Quando eu entendo e encaixo todos esses elementos, no que diz respeito a frequências e vibrações, dessas luzes, desses átomos, eu interfiro na matéria. Então, existem experimentos que dizem que você sintoniza aquela frequência, já fizeram experimentos nesse sentido, e quando a consciência está ali focada naquela vibraçãozinha, que vamos colocar como fluxo, a criação, o que funciona em mim, quando eu foco naquilo, eu aumento, aquilo toma uma dimensão da luz. Só que isso é uma pequena partícula, mas quando eu alinho as outras, eu interfiro na matéria. Aqui, o que é o intuito desse encontro? Que nós possamos compreender as frequências adequadas que me eleva e eu entro no fluxo automático, mas eu tenho que compreender um passo básico, que é, existe em mim frequências que eu preciso trabalhar antes. Por quê? Porque, querendo ou não, a minha, a minha composição como matéria, como corpo físico, está em interação direta com a matéria. Tem isso. E isso nenhuma lei de atração explica. Não diz para você que primeiro você tem que alinhar a sua vibração. Então, assim, eu tenho que me elevar. E o que é se elevar nesse sentido? É compreender que existe em mim vibrações opostas. E o que vem a ser esse oposto? É tudo aquilo que está me criando, que está co-criando uma realidade diferente do meu ser divino. E quando eu fujo desse processo, se alonga muito tempo para eu chegar naquilo que eu preciso chegar. Então, dizem lá na lei da atração, você mentaliza isso, fica visualizando, você consegue, você chega, você só que o tempo é muito grande e começa a aparecer outras questões na pessoa que liga ela muito aqui, a todo o universo dela aqui. Só que quando ela vai, assim, eu uso um termo que já é direto e mais fácil de entender, quando ela vai para o espiritual, e realmente ela para essa parte que interage com o inconsciente coletivo, que segura ela aqui nos conceitos da matéria, ela adianta esse processo.
E ela chega ali no ponto que ela precisa quando ela compreende isso que eu estou dizendo. Alinhar as vibrações e separar. Não adianta eu querer ficar trabalhando com o azul aqui se eu não trabalhar o rosa, uma frequência do rosa. Porque a frequência do rosa já me conecta direto com a frequência maior. E quando eu ultrapasso as virtudes, ou seja, eu aprendo as virtudes de cada raio, me ativando aqui, porque os raios são para nos fixar na matéria. Quando eu compreendo isso, eu passo a estar num conceito que me distancia do desejo, me distancia do que me segura aqui. Apego, ilusão da matéria. A matéria tem um conceito de ilusão. E o que é esse conceito de ilusão da matéria? Eu vou descrever como as partículas, mas aí eu falo da realidade. São partículas, um pequeno ponto de partículas, que é chamado de ilusão, quando eu estou muito nessa frequência aqui, Terra. Isso é tudo aquilo que supostamente eu acredito. Quando eu chegar lá, eu quero. Vai ficar tudo bem. Quando eu conseguir, quero que termine logo para me ver como é que eu vou me sentir, como é que vai ser, como é que... Isso é uma ilusão da matéria. É como se dissesse que eu aqui inserido na matéria, é tudo isso que eu preciso. Mas na verdade não é. O conceito da evolução, agora eu tenho que falar um pouco aqui, gente, o conceito da evolução, para nós, consciência terra, é que quando eu compreender isso, quando eu conquistar aquilo, quando isso, só isso é a ilusão criada, que existe aqui num padrão de vibração, me fazendo ficar ali. Só que a evolução é para que eu esteja aqui, para eu compreender isso. Eu sou luz, porque a hora que eu compreender isso, eu ativo, eu entro em sintonia com a grande verdade em mim, que eu sou cocriação, fui cocriada, por isso que eu cocrio, e eu tenho que chegar nessa questão. Quando eu chego nessa questão, é o ápice da evolução. Por que o ápice da evolução? Eu compreendo que eu posso criar dentro daquilo que é do meu ser, que faz parte do meu pacote de evolução. E eu quebro os conceitos da matéria. Quando eu quebro os conceitos da matéria, o meu cardíaco passa a vibrar. O raio rosa integra. Eu vou olhar o mundo com outra percepção no sentido, quanta ilusão eu criei. Quanta coisa eu limitei o meu ser. Quantas coisas eu acreditei que era quando eu estava dentro daquele pacote de ilusão. Muito bem. Como eu faço para eu estar trabalhando tudo isso, compreendendo tudo isso e permanecendo aqui uma vez que eu fui convidada para evoluir aqui, estou aqui. E preciso estar aqui porque é onde minha alma precisa compreender essa amplitude, essa grandeza que existe. E quebrar todas as partículas de ilusão da matéria. Ilusão é que eu acho ainda que vai ser a matéria que vai me evoluir. A evolução mesmo é eu entender esse conceito, porque aí eu passo a dominar a matéria. Só que eu tenho que entender esses conceitos das frequências que estão em mim, porque são elas que estão me segurando aqui na Terra. Então eu tenho que saber utilizá-la e saber por que tem os 7 raios de luz. Porque me leva de volta para quem eu sou. Quebra
quebra o que eu acredito na matéria. Existem conceitos que explicam muito bem isso. O espírito veio para dominar a matéria, mas para ele dominar, ele tem que compreender isso. Ele tem que quebrar tudo aquilo que me leva para a matéria. E aí, o que seria que me leva para a matéria? Apego, acreditar que é assim, que é assado, que é se fosse acontecer, legal. Não é nada disso. Na verdade, o que eu tenho que compreender muito bem aqui é que existe uma sincronia muito bem feita, existem frequências únicas, entender também que eu estou fazendo uma mistureira e que eu não estou com a vibração adequada dentro daquilo que eu estou co-criando. Então é importante aqui nessa aula compreender o que realmente eu estou co-criando e o que realmente é benéfico, que vem mesmo da minha essência. Ou é o que é uma grande ilusão? Eu acho que quando, se tivesse, se fosse, tudo ilusão. Quanto mais isso, e quanto mais eu identificar, nada a ver com o que eu quero. Quanto mais eu identificar isso, mais eu estou nas frequências invertidas, de lá para cá, de cá para lá. São 7. 7 é ativa. Aqui. Mas 4 delas é que é o fluxo. E eu saí disso. Por isso que eu olho, se eu identifico, olho para a minha vida e identifico, não. Isso aqui, eu estou cocriando, quando eu olho na minha cocriação. O que é minha cocriação? Minha realidade hoje. Minha vida hoje, passada ali. Pois é. Eu olho lá, tem 3 a 4 pontos. Que, nossa, essa cocriação tá devagar. Não tá legal, não tá dentro daquilo que eu sinto aqui dentro. Posso dividir por área para esclarecer, para ampliar a minha visão. Com isso, eu já tenho um material. Quando eu chegar na parte de explicar os raios e as frequências a cada área, a cada situação ligada à cocriação da minha realidade, eu vou precisar inverter. Por isso que é muito bom identificar a área, identificar o padrão emocional, tem muito a ver, que é um dos raios principais, porque nele está instalada a essência divina aqui, que nós chamamos de alma, né? Eu preciso também identificar a interação com as pessoas dentro dessa cocriação e perceber pontos nessas pessoas de vibração em mim, na transformação. E mais, cada pessoa no que tange e no que diz respeito à interação, relacionar-se, tem a ver com tudo aquilo que são pontos originais de uma frequência que eu preciso estar elaborando melhor e compreendendo melhor em mim. A questão de relacionar-se, relacionamento, seja todos que abrangem nossa vida, as pessoas que interagimos e estamos nos relacionando, seja a forma que for, diz muito daquilo que eu estou no processo de apego, segurando. Repetições, muito apego. Matéria evidente. Quando eu trouxe, a pedido da espiritualidade, a questão dos raios, é porque nós precisamos compreender isso, ativar e passar a trabalhar com eles em nós, devido às frequências que já estão aqui.
e a ativação disso, uma vez que é expurgo, tem muitas frequências aí expurgando. Então, quando eu passo a observar, olhar, e até o intuito aqui desse trabalho, é para que eu alinhe direitinho as frequências, de acordo com a sincronia do fluxo, para que não haja mais lapidação em mim, no sentido de aflorar aquilo que eu preciso compreender, que precisa vir em forma de consciência, para ativar essa evolução, vamos colocar assim. E eu entender como um núcleo, me compreender como um núcleo que cocria, e fazer uma leitura dessa cocriação e compreender onde eu quero chegar agora, que é qual é a frequência que está me impedindo do fluxo. Uma vez que se eu perguntar para qualquer pessoa, descreva para mim o que é você estar em harmonia, você está em paz, você está em sincronia com a vida. Em outras palavras, para resumir, o que é o bem para você? O que é você ter uma vida regrada no bem? Para você, não, minha vida está só no bem. Cada um tem uma versão, mas ela sempre, lógico, dentro das escolhas de cada um, né? Sempre vai definir o bem. Sempre vai definir, não, isso aí é bom acontecer para mim. Cada um com a sua escolha. Mas no final de toda a questão colocada, as questões colocadas ali, vai mostrar exatamente o que é o bem. E isso vai apontar o que precisa inverter aí, o que precisa equilibrar para que possa estar na frequência adequada. Então, e aí também entra as questões de vibrações que cada um trouxe. Na explanação dessa linhagem, desse alinhamento, cada um vai compreender. Ah, mas como? Com o entendimento das frequências alinhadas, que não se misturam, trabalham unidas, mas não se misturam. São individualizadas por conta da sua frequência. E aí entra um quesito muito importante entender. Que quando se misturam as vibrações, cocriamos realidades inversas, contrárias daquilo que é a nossa frequência divina. E por nós estarmos lidando com frequência, e voltados a frequências que vêm para alinhar, para ativar, para nos ajudar a evoluir, estão aí para nós voltarmos no processo da nossa verdade como essência, acontece que nós nos prendemos. É como se nós fazer uma confusão, entrar num lugar, derruba um monte de coisa, nós ficamos aí, levanta aquele, arruma aquele, tentando organizar aquele lugar. Só que ao mesmo tempo estamos cocriando. E aí existe um detalhe nisso, que a luz pediu que pudesse estar explanando isso para nós entendermos bem. Existem elementos que eu foco mais nessa organização, que eu estou tentando, não, mas peraí, mas isso aqui me derruba, ou me acelera, ou vai no corpo emocional, faz aquela bagunça, ora estou bem, ora estou mal, faz essa confusão. Só que existem elementos ali dentro desse caos ali, causado pela cocriação minha, que eu foco mais.
E são coisas que eu já venho tentando transformar. E mais, eu trouxe uma frequência também mais ativa, mais direcionada, porque é uma frequência que eu vou utilizar mais, que eu vou precisar mais, que vai me trazer mais esclarecimento, que vai aumentar a frequência ali, para que eu esteja interagindo com aquela situação, compreendendo. Então, é um exercício de evolução. É um exercício que está ali me movimentando para que eu possa estar compreendendo como que acontece comigo, porque independente de eu estar escolhendo ou não, eu estou compreendendo. Por quê? Porque a minha essência divina é vibração. Ela já tem uma vibração única. Ela segue aquilo que eu levo como verdade para mim. Aí entra outros conceitos que existem no meu ser, no nosso ser. Só que aí existe uma questão que eu preciso colocar aqui. Quando eu passo a ativar e trabalhar, que eu chamo para ficar mais fácil o entendimento, passo a trabalhar o espiritual, no caso, direcionando essa luz, eu consigo me desprender da matéria no sentido, vou explicar bem essa palavra, desprender no sentido de mudar uma realidade. Eu começo a perceber, vencer tudo aquilo que eu estou ainda sobre o apego, sobre as questões emocionais. Na parte emocional eu passo a vibrar a frequência da minha alma, do meu ser divino, e entra compaixão, entra um outro sentido. Eu saio daquela coisa do julgamento, de ainda estar tendo as pessoas como espelho, e eu passo a ter uma outra conotação. E quando eu compreendo as frequências e alinho certinho, mesmo que eu tenha que invertê-las, mas eu consigo estar colocando, e mais, eu ativo aquela que eu trouxe como um domínio para o meu ser. Domínio no sentido de direcionar. É a hora da libertação do ser. É a hora que expande a consciência, isso aqui fica desse tamanho, e existe algo maior. E entra naquela máxima lá. Eu estou aqui, eu não sou daqui. Eu vim para compreender. Eu vim para entender isso. Para apenas descer aqui, reconhecer as frequências em mim, saber que eu posso me alinhar com quem eu sou, com todo o contexto do mundo quântico que eles falam, né? Não, é o mundo de luz. Que a quântica quer dizer um tanto de luz, frequências, átomos, partículas, vibrações. Mas aí, como ia misturar, fala de luz, já misturam uma série de situações aí, fica meio. Mas é isso. E são esses raios, são essas frequências de luz, são essas vibrações que estão aqui, que nos mantêm, mas que tem uma ordem, tem uma organização, e quando passamos a compreender de uma forma que entendemos o propósito de tudo isso, passamos a nos libertar da matéria. Nos libertar da matéria quer dizer tudo aquilo que hoje representa apego, ego, emoções tóxicas, cocriação,
criando uma realidade oposto do que vibramos e do fluxo. Isso é o caos. Isso é tudo bagunçado. Então, para esse processo, precisa de duas situações que nós, ativando, passamos a ir nos quebrando essas partículas que hoje me prende nas emoções tóxicas, me prende em pensamentos repetitivos, padrões aprendidos, e trabalha e ativa também meu DNA espiritual. Quando eu entro exatamente na frequência adequada. O nosso DNA espiritual, ele vibra em duas frequências, vai para uma terceira, de acordo com a evolução do ser e de acordo com o raio que o ser trouxe. Quando falam em trindade, quando falam chama trina, nós estamos falando do DNA espiritual, que tem aquelas frequências. Uns dizem que é o dourado de Cristo, mas é o verde do chakra. É o verde do chakra cardíaco, que o verde é para equilibrar o ser, é uma luz de equilíbrio. O rosa, o amor, a consciência do amor, da frequência divina em nós. E a terceira, que eles precisavam colocar o 3 para ser a trindade, né? A terceira é a vibração de cada um, que cada ser é único, tem uma vibração única. E traz aquela que ativa as outras, e ele vem para compreender isso. Nesse principal está tudo que o ser precisa solucionar como evolução. É trazer ele para as outras frequências, é ativar ele para as outras frequências. Então, ali ele consegue mudar muitas coisas. E lógico, o mais importante, ele ativa as outras frequências de luz. E se ele vai transmitir uma luz a uma situação ou uma pessoa, ao que ele precisa, ele sempre inicia por ela, que é a ligação dele. Vamos dizer assim, foi ativado aquela frequência. Aquela frequência vibra muito nele. Ele pode desmanchar o que ele está cocriando com essa luz. Ele desprende, porque a luz, em contato com a matéria, desprende os átomos, ela dissolve as partículas, ela ativa a frequência real. Então, tem várias colocações da luz em contato com as frequências. Então, é como se, para ali o átomo, aquela frequência maior, ela. E quanto mais vai trabalhando, mais expande a consciência. Porque a consciência é uma expansão, como ser é uma expansão. Então, ele precisa dessas frequências alinhadas, para que ele possa expandir a consciência. E expandir a consciência quer dizer, você muda a percepção da realidade, você dissolve uma realidade que você está criando diferente daquela. É muito diferente de um trabalho que você vai fazer, visualize o que você quer. Não. Antes disso, você precisa ativar as vibrações adequadas para você conquistar aquilo que você quer. Só que aí existe um processo que vem antes disso. E quando você está nesse processo de ir limpando, de ir trabalhando com as frequências, para você trabalhar esses átomos de cocriação sua, você já
já entende, você já dissolve a ilusão, você já dissolve o apego, você já dissolve aquilo que você diz assim, quando eu mudar isso, minha vida muda. Então, trabalhar com as frequências dos raios é adiantar processos. O que te incomoda hoje, você vai lá e desmancha esse átomo, essa vibração, essa frequência. Tudo em nós é vibração, tudo em nós é frequência. Até o que cria nossa realidade, o que atraímos para nossa realidade é um tipo de frequência, é um tipo de vibração. E muitas vezes oposta. Por quê? Porque está misturada. O universo, ele tem uma frequência, como eu disse, mas mais do que frequência, ele trabalha numa ordem. É tudo sincronizado, é tudo harmônico. E quando nós destoamos isso, ou nós saímos disso, e misturamos aqui nós co-criamos realidades opostas. Por quê? Porque nós somos um ser divinos. Todos nós somos seres divinos, acoplado à única frequência de luz, o nosso Criador. Tudo que nós saímos, vamos dizer, dos olhos dele, vou colocar aqui essa palavra, ou da sintonia e frequência dele, nós vamos se perdendo e vai misturando. E em contato com a matéria, nós temos que compreender que nós precisamos estar alinhados. E para estarmos alinhados, estarmos em harmonia, uma frequência de paz, que nos ajuda a vibrar diferente, limpar vibrações que não queremos mais, que está criando uma realidade oposta de nós mesmos. Nós precisamos entender esse processo. Por quê? Porque o universo nos respeita. Aí eu uso um termo bem conhecido. Deus não diz não. Ele só diz sim. Só que ele diz sim de acordo com o que eu estou vibrando. E para que eu mude essa vibração, eu tenho que estar na sintonia dele. Por quê? Ele me criou. Ele vibra em mim, ele está em mim, e em cada um de nós. E para eu ter uma sintonia boa, para eu estar com as emoções, os sentimentos, aí já é aqui, emoções ainda livre terra. Para eu estar alinhando isso, eu tenho que entender as vibrações certas. Do fluxo, são 4, que eu disse, e 3 que me conecta na Terra. E dentro dessas 7, tem uma que é o meu registro, que ativa todas as outras que eu não conheço. As outras 3, que nós temos 3, né? Uma é uma que eu já experimentei, que eu já vivi, uma frequência que eu já ativei bastante, e uma que está ali para alicerçar um trabalho de uma única hoje. Outra. Então, quando eu passo a compreender isso, é como se eu fizesse um trabalho com os 7 raios, alinhando certinho o que é matéria e o que é, vamos colocar, mundo espiritual, vou colocar aqui para entender. Alinho certinho, estou fazendo lá, começo pelas de cima para me conectar, para eu entrar no fluxo, e depois eu trabalho as outras aqui, entendendo que as questões eu preciso estar ativando nessa cocriação da minha realidade, alinhando o fluxo. E a que eu sei, que eu compreendo, depois eu vou dar indícios para que cada um
experimente e faça, e para que fique explicado aqui, é a que eu fico mais tempo. Então, vamos dizer que eu faça 10 minutos esse alinhamento importante, adequado, na ordem, na organização, como é, e chego naquele que eu sei, compreendo que é a minha evolução. É um entendimento maior. Como a luz é frequência, eu ativo aquela vibração. Automaticamente, ela vai trabalhar as outras que eu misturei. Ela põe a ordem. Ali, vamos dizer que todas ali, as outras 6, eu trabalho 15 minutos, 10 minutos. Visualize, que é importante visualizar para eu me ver já naquela vibração. Nossos 5 sentidos têm muita força. Eu visualizo, eu ouço a frequência dela, enfim. Nesse caso, a visualização é muito importante, principalmente se eu tenho um pouco de dificuldade de estar fechando meus olhos e estando em sintonia com aquela luz. A que eu sei, que é aquela linha, que é da minha evolução, eu faço um pouco mais. Esse exercício, essa prática, já faz com que eu consiga, de certa maneira, estar entrando nesse fluxo e começar a expandir a minha consciência. É como se fosse desprendendo na matéria, desprendendo tudo aquilo que ainda me distancia dessa outra percepção, dessa outra realidade, do campo das vibrações. Então, o processo não é complicado, é simples, mas ele precisa de uma entrega, de uma dedicação, para que eu possa realmente ativar de um modo certo, correto, e assim eu mudar o que eu penso do meu entorno. E mais, acho que isso é de suma importância, que vem dentro de mim, eu estou confiando na verdade. Eu estou investindo, sem entender, sem saber, em vibrações que está co-criando essa realidade. E quando eu passo a entender cada vibração, eu já começo a alinhar. Essa aula, como tem mais uma, eu queria explanar essa questão de estar explicando que existe uma colocação certa, uma vibração certa. Também queria estar colocando que somos responsáveis pela cocriação daquilo que hoje estamos vivendo. Isso é muito importante porque faz com que eu tenha certeza dentro de mim que preciso mudar, preciso ativar a luz. E mais, compreender que jamais, em hipótese alguma, a matéria pode ou eu permitir a matéria me dominar. Então, compreender isso faz toda a diferença. Uma mudança efetiva. E o processo dessa mudança é nesse entendimento. Que quando trabalhamos com frequências de luz,
Estamos ativando realidades, estamos ativando nossas vibrações, e a junção de tudo isso é a cocriação. E aceleramos o processo quando passamos a compreender a vibração adequada. Não só para estarmos alinhando, mas para que possamos entender dentro daquilo que estamos copiando numa realidade, estamos interagindo em nossos vidas. E transformar isso, mudar isso, requer uma entrega no sentido de nós fazermos uma observação minuciosa, no sentido de eu quero mudar e eu vou usar o maior dos recursos para a evolução nossa. É regressar para quem somos. É assumir que podemos sim. E estamos prontos para isso. Então, mais do que conhecer os raios de luz, é regressar para a grande verdade em nós. E sair daquilo que, porventura, estamos criando e não vem de encontro com a nossa essência. E trabalhar as frequências alinhadas adequadamente, vamos despertar as virtudes, vamos ser visitados pela alegria, pelo estado de gratidão, pela compaixão, não levado uma compaixão nutrida pelo nosso emocional, muitas vezes tóxico, aquela piedade, aquela coisa não vendo o ser como um ser completo. Então, ativar isso é voltar da nossa essência divina. Vibrar adequadamente é limpar todos os porões do nosso ser que trazem tantas coisas que muitas vezes somatizam em emoções, em situações que não nos auxiliam a evoluir e nos prendem a situações que não fazem parte da nossa alma, do nosso ser. Então, alinhar as vibrações, compreender nesse sentido, adiantar o processo, não se atrasar. Porque temos as frequências para podermos nos compreender na matéria e evoluir. E nos libertar da matéria que aprisiona, no sentido de nossa cocriação. É poder também
estar auxiliando e perceber que nós, como as outras pessoas no nosso entorno, também cocriam, estão cocriando, vamos passar a compreender o que está misturado ali. Então, nesse primeiro encontro, eu queria estar colocando esses conceitos, queria estar explanando dessa forma, para que no próximo encontro, já tendo que precisamos observar nossa vida minuciosamente e olharmos as frequências que nós estamos cocriando, alimentando, nutrindo, e assim, quando eu passar a descrever os raios do fluxo da vida, que alimenta a engrenagem da vida, as frequências adequadas a cada situação, no campo emocional, e em tudo que eu estou gerando na minha realidade, co-criando na minha realidade. E também a explanação da frequência matriz em mim, de acordo, decorrente, com que nessa observação eu possa entender e possa classificar como algo que se repete praticamente uma vida inteira. Ou que me incomoda muito. Ali está uma frequência que não está alinhada com o impulso da evolução. Então, nesse primeiro encontro, eu queria deixar essas informações, explanar a importância de avaliarmos, que faz parte do entendimento do próximo encontro, e que vai ser de grande valia para estar alinhando a vibração certa, no lugar adequado e na situação adequada. Essa é a melhor colocação. E até mesmo, qual que eu preciso mais ao meu entorno? Aí se estende um pouco para o corpo emocional, para as emoções. Então eu agradeço Rita, agradeço pela oportunidade desse encontro, para explanar os raios e falar mais focado nas suas vibrações, mas eu precisava desse primeiro encontro, para essa explanação, para que depois, no outro encontro, eu consiga alinhar dentro da explanação das vibrações adequadas e que cada um consiga encaixar. Agradeço e até a próxima quarta-feira, que eu vou falar do alinhamento dos raios, de suas frequências, e também cada um vai entender. Se não, eu posso estar abrindo para que cada um, para direcionar, cada um com o seu raio e o que pode estar colocando adequadamente para cada um. Obrigado, Rita. Obrigado, Lúcia. Obrigado. Mário, posso te perguntar sobre a questão do DNA? Pode. Você falou assim, né, que são 3 energias, né? Que seria o raio, o verde, né, que é para nos trazer harmonia, o rosa, que é realmente parte do nosso ser, e realmente a nossa energia, o nosso ser. Isso também é um raio, é dentro de um raio, ou é a nossa energia neutra, quer dizer, neutra assim, é além do, não é algo ligado a raio, é a nossa energia, nossa, sem ter alguma ligação com raio. Não,
Tem a ver porque, assim, o raio, ele tem uma vibração própria. O DNA espiritual é o único. Você tem um DNA espiritual, eu tenho outro. Então, o que acontece? Existem vibrações ali que são ativadas. O nosso Criador é único. Único. Então, ele tem a vibração dele em todo o DNA espiritual. Nós somos criados temos um Criador. Então, são as frequências ali, direcionadas. Ele criou, ele sabe que o ser precisa daquela vibração. Então, o raio tem aquela frequência em todo o DNA espiritual. Só que você sabe que nós somos únicos. Único. Ele teve esse amor, esse carinho de criar cada filho único. Sim. Não existe nem o cabelo da minha cabeça em você, e etc, etc. E não existe, é individual. Então, o que acontece? No DNA espiritual também tem um ponto lá que é único. É o registro de Deus em você, ou seja, você é a minha filha, assim, ponto lá. Então, o que acontece? As outras ativações, que tem mais dois que eu falei, que forma a trindade, que no DNA tem isso, e aí houve muito, vamos colocar assim, numa explanação esotérica, não sei o que, falou, como é que fala, chama trina, é a trindade, mas na verdade é o DNA espiritual. Ninguém fala isso, mas é. Uhum. E lá tem o pontinho da frequência que é você. E aí seria o raio de evolução. É uma frequência única tua. Junto com aquilo que precisa para alinhar ali o ser. Entendeu? Eu acho que eu consegui te responder, né? Sim. Entendi. Mas mas de raios são escolhidos, são vibrações do Criador, e uma que é você, a conexão com aquela luz. A individualidade, vamos colocar assim, tá? Uhum. Frequência do raio que você vem trazendo. Sim. Que é diferente. Quem eu sou, que é a minha energia, claro, eu tenho um raio que eu tenho que trabalhar mais, que eu tenho mais desafios e tudo mais. Isso é o que vai complementar o meu eu. Quer dizer, o meu ser, a minha energia. Sim. Porque você sabe, na evolução, o ser é estruturado por aquilo que vai impulsioná-lo. Uma frequência vai impulsioná-lo. E esse ponto vai no DNA espiritual. Porque o DNA espiritual é um registro, é um código da alma. Indivíduo, único. Foi criado, um criador desenvolveu único. Não tem. É como o sachi, como chama, do carro. É um registro, um número lá, né? Chassis. Todo mundo vai achar ele por aquilo. Ó, ele é esse aqui. Então, vamos usar essa analogia para nós. Também, a gente tem um código espiritual, um registro espiritual como único, você é único. Entendeu? Vamos supor um cadastro único no universo. É o DNA espiritual, entendeu? Entendi. Deus tem esse cuidado, esse amor, entendeu? Tá bem. Por isso que ele sabe, tá lá, você. Entendeu? Uhum. Aí existe já estudos que falam dos estudos arcáricos, que mistura, mas não, esse registro do DNA espiritual, ixi, aí tem outras coisitas lá, né? Mas nós falando assim, de direção, de ponto principal, que o povo usa como chamatrina, como... É o DNA espiritual. Entendeu? Entendi. Respondi? Respondeu sim. Gratidão. Então tá bom. Obrigada, viu, pela abertura da sala aí. E até a próxima.